Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 38. A caridade que não salva. A cerimônia já se encaminhava para o final e no grande ambiente da catedral em reformas, as pessoas se acotovelavam entre andaimes e escadas. Acostumados ao comparecimento semanal e rotineiro, cada um seguia os rituais, repetindo as frases constantes do folheto orientador do culto daquele dia. Jerônimo e Adelino, atendendo às exortações de Bezerra, lá estavam para os estudos ligados à caridade. Haviam escolhido começar por um templo religioso de orientação católica, porquanto, certamente, no ambiente da fé encontrariam as referências à virtude em foco para que a apreciassem em profundidade. A um canto da nave, acercaram-se de um casal que, despreocupado com a cerimônia, observavam um mural quadriculado colocado sobre um cavalete, encimado pelo título escrito em letras garrafais: Doadores do piso da igreja. Falando aos sussurros, a mulher dizia ao esposo, ambos já na casa dos 50: Meu bem, olha só, os Oliveiras doaram 10.000. Que coisa pouca! São uns muquiranas, isso sim, imagine. Querida, tirar dinheiro dessa gente não é fácil. Eles são muito financistas. Veja a família Barreto. Essa já é um caso de ostentação. Doaram 30.000 e estão em destaque no quadro. Como é que vamos fazer para não ficar atrás, querido? Não podemos deixar de figurar nessa tabela de benfeitores. Afinal, tudo bem que Jesus andava descalço, mas a igreja está se esmerando em colocar granito de primeira no piso. A gente sempre está sendo observada por aquilo que aparece. Nossa demonstração de fé não pode ser menor do que a deles, senão vão pensar que estamos mal das pernas. Além do mais, a gente sabe que quem dá aos pobres empresta a Deus, não é mesmo? Olha, Mariana, já sei o que fazer para conseguirmos desbancar os Barretos lá do alto, assumindo o lugar deles. Vou conversar com Dom Barcelos depois da missa e ver se, fazendo uma doação de 50.000, dividida em 5 parcelas de 10, ele nos coloca lá no alto. O que você acha? Bem, meu querido, creio que só se o bispo for muito exigente ou estiver querendo proteger os Barretos. Do contrário, acho que ninguém poderá nos negar a posição principal. Mas como é que você vai fazer essa doação? Vai tirar das economias que estamos juntando para a nossa tão sonhada volta ao mundo do ano que vem? Ora, Mariana, pensa que eu nasci ontem? Claro que não. Jonatas, nosso amigo deputado, está organizando uma, abre aspas, boquinha, fecha aspas, no governo para nossa empresa, porque ele controla uma verba que precisa ser gasta até o final do ano. Caso não o faça, terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Então, vamos usar nossa empresa para validar essa transação, recebendo e dando-lhe uma parte do valor para sua caixinha pessoal. O que ficar com a gente, colocamos no rol das despesas ou nas doações para a caridade. E assim, além de fazermos o bem, causamos inveja nesse povo metido que gosta de aparecer. Jonatas,
conta com a gente e a gente conta com ele. E no final, é Jesus quem acaba se beneficiando mesmo com um granito dos melhores para o chão de sua igreja. Eita, Lucas, você sempre dando um nó em fumaça, meu querido. Os Barretos vão ficar loucos da vida. E a conversa seguia por outros comentários pouco elevados, enquanto a cerimônia chegava ao final, com a despedida dos presentes e o casal Ribas dirigindo-se ao gabinete do bispo Barcelos, aquele mesmo conselheiro de Alceu, para os entendimentos necessários à organização do tão generoso ato de caridade. No dia seguinte, o nome da família Ribas estava no topo da lista, estimulando a corrida para a demonstração de grandezas e vaidades, orgulhos sociais e competições mesquinhas sob o título de caridade. O próprio bispo conhecia as mazelas humanas e delas se valia, estimulando este clima de disputa entre as vaidades, para que ao final a catedral fosse a maior beneficiada. Da mesma forma, o bispo esperava que a indignação dos Barretos gerasse uma outra doação de mais alguns milhares de reais e assim conseguisse manter as luxuosas reformas da catedral com o mármore e o granito em detrimento da fome dos infelizes. Jerônimo e Adelino entreolharam-se, compreendendo num relance que não estavam presenciando nada que se aproximasse do conceito real da caridade preconizada por Jesus. Vamos a uma outra igreja, Jerônimo. Quem sabe encontramos alguma diferença. Elegeram então uma denominação protestante para avaliarem a natureza da caridade. Chegaram durante a pregação do pastor, entusiasmado e bem preparado, com a Bíblia na mão. Defendia com intransigência o pagamento do dízimo por parte dos fiéis. Se você não quer colaborar com Deus, com que cinismo vai continuar se aproveitando do oxigênio, do copo de água, das facilidades que a terra nos propicia? Não tem vergonha de receber de Deus todas essas coisas e de não deixar de ser egoísta? O dízimo é a única forma de demonstrarmos nossa gratidão ao Criador por tanto carinho para conosco. Já pensaram nos nossos pais e mães, sacrificando-se durante toda a sua existência para que os filhos tivessem pão à mesa, roupa limpa, escola, remédio, médico? E o que pensar se os próprios filhos lhe dessem as costas assim que se posicionassem na vida? Escalaram o mundo com os recursos que os pais lhes concederam e depois de terem vencido na vida, se esquecem dos genitores, deixando-os à míngua? Que vergonha, meus irmãos, quando você se recusa a entregar a Deus pelo menos a 10ª parte do que a bondade divina lhe permitiu ganhar, está usurpando do próprio Pai aquilo que Ele lhe está concedendo, demonstrando o quão indiferente e egoísta você é. E então, não reclame caso a sorte mude de direção, caso as coisas ruins comecem a acontecer em sua vida. Se você ficar doente, se perder o trabalho, se não conseguir dinheiro para pagar as contas, como é que vai voltar até a casa do Pai para pedir uma ajuda, se não se animou a ajudá-lo quando tudo ia bem? Então, os que não querem dar nada, não tem problema. Podem ficar com o dinheiro tão amado nos bolsos, podem guardá-lo no egoísmo que Satanás soprou em seu coração. Sim, porque só mesmo o diabo, para conseguir se meter no caminho
entre a sua generosidade ao encontro do nosso amado Pai. A ação do maligno tem dupla função de privar a obra de Deus dos recursos, ao mesmo tempo em que demonstra o poder que exerce sobre o indivíduo egoísta, fazendo-o ainda mais indiferente para com os deveres cristãos. Então, como dizia você, pode ficar com o dinheiro no bolso, na carteira ou no banco, sem problemas. Deus vai entender o seu apego. No entanto, prepare-se para não encontrar outra mão amiga e não ser a do demônio em pessoa. Se é esse o tipo de companhia que você deseja encontrar, tudo bem, vá em frente. Então, quando chegar a hora da contribuição, não demonstre nenhum tipo de amor a Deus. Esqueça do Pai que lhe deu a vida e diga para si mesmo que nunca mais vai precisar dele. A palavra eletrizante e o jogo de cena que o pregador usava criavam nas mentes mais frágeis e amedrontadas uma noção de ingratidão, ideia que sabiam não ser adequada nem bonita para quem se dizia cristão. Além do mais, a aliança do egoísmo com Satanás aterrorizava os mais influenciáveis e, com isso, estabelecia-se o ambiente favorável para o golpe final. E não pensem que qualquer moedinha é suficiente para arrumar as coisas. Estamos falando do dízimo, algo sagrado, que corresponde a 10% de tudo o que você ganha, antes de descontar o imposto. E se você não tem emprego, o dízimo deve ser contado sobre as coisas que são de sua propriedade, de forma que o seu sacrifício em cumprir com esse dever bíblico demonstrará maior confiança e maior submissão a Deus, agradando-o mais ainda. Afinal, não é a Deus que você está pedindo para conseguir um trabalho? Que maior boa vontade haverá no coração do Pai do que arrumar a vida do filho responsável e cumpridor dos seus deveres, não é mesmo? Então, não regateiem com Deus. Se você é amigo dele, ao invés de ser aliado de Satanás, lembre-se de que o Criador sabe quanto você ganha por mês, sabe quanto você tem guardado no banco, debaixo do colchão, dentro da caixa de sapato no seu guarda-roupas, no bolso do seu casaco. Então, não se façam de desentendidos. O dízimo é o sangue da Igreja de Deus. A hora é agora. Vamos, demonstrem que vocês amam o Pai querido. Se não tem dinheiro, pode fazer cheques no valor correspondente. Caso não tenham cheques, podem sinalizar com o braço que nossos obreiros vão levar a máquina do cartão de crédito. Não importa de que forma será o pagamento. O que interessa é que vocês não deixem Deus falando sozinho. Vamos lá. Aleluia, meu Pai. Aleluia, aleluia, para que cada alma se erga no seu reino de bondade, na caridade do dízimo espontâneo. Que todos sejam livres para cumprir os deveres que a Bíblia assinala. Vamos lá, meu povo de Deus, é agora. Abram o coração, abrindo o bolso. E a multidão se revirava, cada qual procurando os recursos que possuía, demonstrando medo de ser visto como um seguidor do diabo. Os que não tinham dinheiro diziam aos vizinhos que iriam vender a televisão para trazer os valores depois, justificando-se por não oferecerem nada diante dos olhares dos demais. Novamente Jerônimo e Adelino se entreolharam. Naquela avalanche de notas, moedas, cheques e cartões bancários, não havia a menor demonstração da caridade cristã,
uma vez que toda a boa vontade dos fiéis estava canalizada pelo interesse em ficar rico no mundo, medo de Satanás ou pela consciência de culpa. Para conseguir cada um desses objetivos, surgia o dízimo que, segundo o pensamento dos crentes, representaria o seu amor a Deus ou deixaria bem claro que o doador não fazia parte do bando do capeta. Sob os olhares vigilantes e cúpidos dos membros da igreja, que recolhiam em sacos o dinheiro da coleta ao som das descontroladas aleluias gritadas pelo pastor a cada pacote que subia ao púlpito, uma música estridente e agitada completava a atmosfera de hipnose coletiva estimuladora da prática de uma doação que, sob qualquer ponto de vista, não correspondia ao desprendimento sincero, ao doar-se nas coisas, ao desejar ajudar alguém ou ao condoer-se com o sofrimento alheio. Meu amigo, neste culto também não encontraremos a expressão da verdadeira caridade. Vamos em busca de outra coisa. Despedindo-se do ambiente com uma oração sincera em favor de todos os iludidos fiéis, saíram dali escolhendo outro rumo para o aprendizado acerca da salvação pela caridade real. Vamos em busca dos nossos irmãos espíritas que estão realizando um evento doutrinário onde certamente encontraremos algo que nos sirva para o entendimento da caridade a que se refere Jesus. Deslocaram-se para um centro de convenções, no qual os espíritas se reuniam na discussão de temas relevantes para a melhoria da humanidade. O ambiente menos agitado do que os anteriores ajudava na criação de uma atmosfera favorável. No entanto, algo não ia bem, segundo a observação direta feita por Jerônimo e Adelino. Entre os participantes, de rosto risonho e palavra amorosa, destilava-se a competição e as comparações depreciativas. A boca pequena, os comentários demonstravam o interesse de cada um na obtenção da hegemonia do auditório para sua exibição de vaidade. Puxa, a palestra do fulano foi a mais concorrida até agora, comentava um dos assistentes admirado. Também acabou ficando no salão principal. Isso é sempre uma vantagem. Queria saber como é que ele conseguiu essa façanha. Deve ser amigo dos organizadores. Que nada, como tem muitos livros espíritas publicados, deve ter conseguido esse espaço privilegiado porque a venda de suas obras é muito vantajosa para a editora que financiou este encontro. É uma boa justificativa mesmo. Mais além, encontravam-se os organizadores com os editores e representantes de diversas instituições espíritas a discutirem alguns problemas de organização. Eu entendo que não é possível agradar a todo mundo com o mesmo espaço na pauta dos eventos. No entanto, é um desrespeito fazer o fulano vir de tão longe para lhe darem somente 2 conferências no dia de hoje. Sabem vocês quanto custa a passagem de avião, a estadia, o transporte e a alimentação? Tudo isso às expensas da editora. Reclamava um dos responsáveis pela manutenção daquele certame de cultura espírita a um dos membros da organização geral. Logo depois dele, outro vinha se queixando. A margem de lucro na venda dos livros está prejudicando o retorno de nosso investimento. Acreditamos que vocês precisariam rever essa questão.
Afinal, sem nossa ajuda, não haveria este evento. Além do mais, o doutor, médio consagrado e famoso, também está descontente por não ter recebido a atenção que esperava. Para sua conferência, não foram feitas as chamadas no quadro geral. Acha que a direção do Congresso está boicotando a sua participação e pediu que averiguássemos isso. Outro, ainda menos delicado e mais embrenhado nas lutas por vantagens, cobrava de um terceiro membro da junta organizadora. Você me prometeu que se eu conseguisse uma data na agenda do palestrante para que estivesse aqui, ele falaria no salão principal no horário nobre. Agora estou vendo o cartão de eventos e a palestra não está agendada para o salão em horário nobre. Respondendo a tal questionamento, o aflito organizador tentava contemporizar. Sim, é verdade. No entanto, nós lhe concedemos 4 intervenções nas salas mais importantes depois do salão. Ele falará mais do que todos os outros. Mas isso não interessa. Ou você cumpre o prometido, ou então ele não vai ficar. Onde já se viu uma coisa dessas? Vocês estão pensando que nós somos crianças? Além do mais, nossa distribuidora de livros é das maiores do país e não cooperaremos mais com a organização caso não se cumpra o que foi prometido. Enquanto isso corria pelos bastidores, nos palanques doutrinários se falava da reforma íntima, do desinteresse, da caridade real, do não servir a 2 senhores, da importância da compreensão nas relações sociais. Os membros da junta organizadora se multiplicavam para atender a todos os reclamos, ao mesmo tempo em que procuravam não ferir as suscetibilidades de tão caridosas criaturas, para que não sofressem prejuízos financeiros ou ruptura dos diversos acordos firmados, para que o evento chegasse ao seu termo. Foram desses bastidores as conversas entre os integrantes da equipe doutrinária ia acalorada. Mas o médium X está muito estrela, está se deixando levar pela vaidade, o pobrezinho, não está percebendo a obsessão que se aproxima pelo caminho da fascinação. É possível, no entanto, o caso dele não é o pior, e o escritor Y, que adora polemizar falando para todo mundo que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Ele deveria evitar essas discussões desnecessárias. Afinal de contas, isso não serve para nada, a não ser demonstrar seus próprios pontos de vista e gerar antagonismos. Por causa disso, não vale a pena a gente prestigiar a palestra dele, não. Vai pensar que está com tudo. Vamos dizer que temos um outro compromisso, porque certamente está esperando nos encontrar no auditório. E tanto eu quanto você não podemos deixar a nossa imagem ligada à dele. O que vão dizer os outros? Vão começar a falar que concordamos com as suas teses. Em outra rodinha de escritores e palestrantes, comentava-se com certo desdém ou censura o fato de um trabalhador, outrora dedicado à divulgação como médium de psicografia, ter deixado a seara espírita para aliar-se ao ganho de dinheiro através da edição de seus próprios livros. É um mercenário interesseiro, vira casaca, falava um dos indignados. No, abre aspas, meu centro, fecha aspas, não compramos mais livros psicografados por ele. É um Judas do Espiritismo, complementava o outro. No entanto, meus amigos,
Não nos esqueçamos de que já prestou vastos serviços no esclarecimento de muitos irmãos leigos que se debruçam sobre suas obras com carinho e emoção. Falou alguém mais inspirado pela tolerância evangélica. Bem, por esse prisma, não há como negar. É verdade mesmo, respondeu o primeiro, um pouco envergonhado pelo comentário negativo, destoante dos objetivos fraternos daquele encontro. Jerônimo e Adelino, observando os meandros da alma humana, ali colocada em realce na vitrina das vaidades, tinha dificuldade em encontrar nos participantes daquele conclave doutrinário as raízes verdadeiras de um desinteresse, de um desprendimento, de uma abnegação verdadeira. Esmero na apresentação pessoal, roupas bem talhadas, recursos avançados da tecnologia, beleza de fora contrastando com a feiura íntima, nas disputas de bastidores, nos protestos dos financiadores a exigirem privilégios, no interesse dos organizadores em favorecer grupos ou representantes mais poderosos do movimento, além de se tentar por baixo do pano esvaziar em certos temas, dirigindo o interesse do público para outras atividades, tudo isso sorrateiramente. Palestrantes convidados, escritores famosos, divulgadores bem engajados junto à equipe organizadora, contavam com favores especiais, sobretudo porque emprestavam a sua popularidade para atrair mais público. Tudo porque os organizadores desse evento queriam superar o sucesso do anterior, organizado por outro grupo espírita, nas competições impróprias ou nas comparações indevidas. Apesar dessas nódoas de bastidores, a maioria dos inscritos como participantes, o público assistente, estava dotada de verdadeira vontade de aprender, abertos para o contato com os líderes que admiravam, com aqueles que lhes serviam de referência doutrinária. Já nos membros da equipe organizadora e nos que estrelariam os eventos, prevaleciam os interesses políticos e de competição que davam o tom dominante em muitos deles, desnaturando a pureza espiritual do certame e obliterando com as vaidades mundanas aquilo que fora projetado para ser um evento do espírito no enaltecimento das virtudes da imortalidade e das qualidades verdadeiras da alma. Jerônimo e Adelino novamente se entreolharam, agora com uma decepção ainda maior, porque, esperando encontrar a verdadeira caridade no centro do evento, promovido em nome do Consolador prometido, não haviam conseguido identificá-la. Procuraram então avistar-se com a equipe espiritual encarregada daquele certame para conversarem sobre essa constatação. Assim que se apresentaram, foram acolhidos com carinho por um dos espíritos coordenadores que, identificando-os como enviados de Bezerra, abraçou-os com renovado entusiasmo. A alegria do responsável espiritual era tão sincera que contagiou o ânimo dos dois decepcionados visitantes. Tomando a palavra, Jerônimo considerou: bem, Salomão, estávamos tão tristes, mas tão grande é sua alegria que se transformou em fonte de ânimo para nós. Sim, Jerônimo, estamos muito felizes mesmo, todos os responsáveis invisíveis por este acontecimento. Elevamos nossas orações, agradecendo a Jesus pelo trabalho do bem. Meio sem jeito,
Jerônimo tocou o assunto. Deve ser difícil para vocês manterem o ânimo elevado no meio de tantas demonstrações de interesses mesquinhos, disputas mal disfarçadas, comparações da vaidade. Admiramos a nobreza de suas almas. Entendendo as referências do visitante, Salomão abraçou-os e respondeu: Sabem o que acontece, meus amigos? Nós estamos aqui em todas as realizações, ano após ano, e para informação de vocês, creio que este é o primeiro evento em que conseguimos uma razoável diminuição da interferência inferior. Com a autorização dos nossos superiores, instalamos em todas as entradas pelas quais os encarnados devem passar sistemas de filtragem que bloqueiam a ação das entidades obsessoras que pelos diversos meios se conectam com os participantes do movimento. Então, ficaram isolados fora daqui os fascinadores de médiuns, os obsessores da vaidade dos escritores e palestrantes, os fomentadores de distúrbios vibratórios que costumeiramente penetravam nos outros eventos como membros da, abre aspas, comitiva, fecha aspas, de cada participante. Estamos fazendo esta experiência pela primeira vez. Nas outras havia certa tolerância, sobretudo por respeito à boa vontade dos integrantes do certame, a quem estimamos com carinho e sinceridade. Não os afastávamos de seus sócios no mal para não lhes causar os já conhecidos danos fluídicos. Agora, no entanto, depois de tantos problemas causados nas outras edições, a exigir dos membros da equipe espiritual atendimentos emergenciais da chamada equipe dos, abre aspas, bombeiros do bem, fecha aspas, optamos pelas medidas mais rigorosas na prevenção de influenciações desagregadoras. E para nós, isso é motivo de alegria, porque desde o início da reunião diminuíram em mais de 50% o número de, abre aspas, incêndios fluídicos, fecha aspas, e por isso caíram também os prejuízos aos participantes. Adelino não acreditava no que estava ouvindo. Quer dizer então que nas edições anteriores as coisas eram piores? Muito, meu amigo. Você nem imagina. O que está vendo agora não é nada perto do que já tivemos de enfrentar. No entanto, não reclamamos do serviço, porque é através dele que vamos ajudando as pessoas a se melhorarem também. Quem sabe, se de tanto falarem de virtudes para os outros, um dia não acabam aprendendo a praticá-las neles próprios, não é mesmo? Salomão sorria com os próprios comentários. Jerônimo e o amigo, surpreendidos pela forma de encarar as circunstâncias, corresponderam ao bom humor do dirigente espiritual. Além do mais, nossos irmãos também estão precisando ser testados para os processos da seleção espiritual. Pensam que por serem médiuns, escritores, oradores, expositores e outros, abre aspas, ores, fecha aspas, desfrutarão de privilégios inexistentes na justiça do universo. Então, cada participação deles nestas reuniões é uma oportunidade de meditarem no que estão dizendo, nas coisas que estão ouvindo e na transformação que neles se faz ainda mais necessária do que no público que assiste ao evento. Não nos esqueçamos do ensinamento do Evangelho de Mateus, contido no capítulo 21, versículos 28 a 32, sob o título de Parábola dos Dois Filhos.
E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Neste ambiente, existem os 2 tipos de filhos, aos que o Senhor convoca ao trabalho da vinha e pensam que se trata de falar bonito, de parecer boa coisa, de ser líder das ideias. Então respondem, abre aspas, sim, Senhor, fecha aspas, mas não querem realmente fazer o trabalho duro junto à terra inculta, no serviço braçal, a serviço dos que sofrem. São os teóricos do bem. Por outro lado, também há os que são tidos pelos homens como grosseirões, incultos, rudes ou indiferentes às teses doutrinárias, mas que, ouvindo o chamamento do Pai, se arrependem do tempo gasto, pegam a ferramenta e vão ao canteiro para fazer-lhe a vontade. Encerrando o raciocínio, complementou: Então, meus irmãos, aqui estarão sendo testados para que seja verdadeira a parábola que diz: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, exatamente porque estes, tendo escutado o chamamento do arrependei-vos, realizado por João Batista junto ao Rio Jordão, assim procederam, acreditando na chegada do Messias e se transformando nos vícios e defeitos. No entanto, muitos dos que se julgam capacitados para, abre aspas, batizar os outros, fecha aspas, do alto de sua sapiência doutrinária e de sua arrogante ignorância, ainda estão sujos pelo pecado. Esta é a oportunidade de estes ingênuos acordarem para o chamamento ao verdadeiro trabalho, nos últimos momentos de seleção para a construção da nova humanidade. As tarefas, no entanto, pediam a presença de Salomão, que, desculpando-se, colocou os 2 enviados de Bezerra à vontade para que pudessem continuar aprendendo. Despediram-se. Foi então que Adelino comentou com o amigo: Olha, Jerônimo, e pensar que as coisas estão desse jeito só por conta dos próprios participantes, sem a ajuda de seus obsessores. Imagina como deveria ser então antes das medidas profiláticas. Foi então que os 2 escutaram uma voz inconfundível que a eles se dirigia com amabilidade, dizendo: Pois então, meus queridos, já estão desacreditados da caridade que salva? Era Bezerra que se achegava de mansinho, sabendo de tudo o que acontecia em seus íntimos. Abraçaram-se uma vez mais, felizes pelo encontro inesperado. Bem, doutor, a coisa está difícil mesmo, falou Jerônimo. No entanto, não desistimos. Isso mesmo, eu sei que tiveram experiências frustrantes, porque procuraram no seio das cerimônias e dos núcleos hierarquizados. Aconselho que voltem aos nossos irmãos católicos, evangélicos e espíritas, fora dos templos suntuosos,
ou dos certames de aparência. Verão como é rica a mensagem cristã da caridade no seio dos corações fiéis à verdade. Depois que fizerem isso, espero-os para o nosso encontro lá no centro. A palavra rápida do médico dos médicos parece que reavivou o ânimo dos dois estudantes da salvação, que, atendendo ao conselho experiente, voltaram ao estudo da lição, em busca agora da caridade que salva.